Baseado na experiência de vocês, qual o melhor conselho para nós que estamos engatinhando no mercado? Consideramos que temos algum conhecimento técnico. Gostaria de saber as entrelinhas. E aí, China, quer começar? Cara, sim, quero começar. É uma pergunta bem legal, né? Eu acho que talvez os principais conselhos assim para o pessoal que está começando agora, né? Primeiro é começar pequeno, né? Começar aos poucos mesmo, o aporte mensal ali devagar, vai sentindo o mercado. Procura antes de você adquirir algum determinado ativo estudar um pouco sobre ele. Você não vai conseguir estudar a fundo nada, né? Por enquanto, mas você também vai ter uma exposição pequena. Então, todos esses erros de início, e a sua carteira vai mudar muito ao longo do tempo, todos esses erros que você cometeu no início, você vai virar experiência. Né? Então, você vai perder um pouco de dinheiro, talvez, mas vai ganhar um pouco de experiência. Diversifica, né, para você não ficar correndo só o mesmo risco, não só em ativos, como também em classes de ativos. Então, iniciar sempre por fundo imobiliário. Por quê? Porque ele tem menos volatilidade justamente porque ele tem um fluxo de caixa mais previsível do que a ação. Então, você viu as ações. Ontem, o Ibovespa caiu 4%. Aí você vai olhar o IFIX, né, que é o de fundos imobiliários, ele caiu 0,2%. Então, a queda, né, dos fundos imobiliários é muito mais baixa, a subida também é muito mais baixa, justamente porque essa volatilidade está atrelada ao conhecimento do fluxo de caixa futuro. Então, o fluxo de caixa, quando ele é mais previsível, ele traz menos volatilidade ao fundo imobiliário. Não é a coisa que vai te deixar rica de uma hora para outra, o fundo imobiliário não vai acontecer isso, mas em compensação ele vai manter o seu patrimônio enquanto você está aprendendo. Mais para frente, depois que você montou uma boa carteira de fundos imobiliários, você começa a investir em ações, principalmente aquelas ações que você conhece mais e que pode, né, te levar a um ganho de capital interessante no longo prazo. Né? E isso aí é um passo mais à frente, mas de início, começa pequeno, começa por fundo imobiliário na renda variável. Se você já tiver um certo colchão de liquidez ali em renda fixa, reserva de emergência, essa coisa toda, começou por renda variável através de fundo imobiliário para depois ir para as ações. Começa já diversificando, não começa grande, vai acompanhando. Só invista naquilo que você conhece, né? Que você consiga contar uma historinha ali de uns 2 minutinhos, 3 minutinhos sobre aquele ativo, entender o porquê que você está investindo nele. Então, eu acho que é o principal conselho para quem está começando. Da minha parte, eu digo para você o seguinte: comece investindo com a ajuda de quem sabe investir. E aí não significa só seguir carteira recomendada, comprar relatório de análise, não é nada disso, tá? Busca aí fundos de investimento, fundos multimercado, fundos cambiais, fundos de ação. Para com esse negócio de achar que pagar taxa de performance é besteira, porque o que você está pagando é a taxa da aprendizagem. Então, você vai entender o que você quer entender da entrelinha, você vai entender a partir do momento que você começar a ler relatórios de gestão. Cola com um gestor que você gosta, um cara que você admira, vê a forma como ele aprende, como ele ensina, como ele escreve, com o que ele busca, quais são as coisas que ele olha no mercado. Você quer aprender a investir em ações? Procura um fundo de investimento em ação com um gestor que você gosta e começa a ler as cartas de gestão desse cara que você vai entender as entrelinhas. Porque ele tem uma visão do cenário. E você vai colocar diversos cenários, diversas pessoas olhando a economia de maneira diferente e a forma como os portfólios deles interagem de maneira diferente. Aí você vai entender a entrelinha. E enquanto você não sabe interpretar isso, deixa que o cara interpreta. Vai lá e compra um fundo de investimento, vai lá e compra um FIA, compra um FIM, né, um fundo multimercado. Eu não sei nada de investimento em criptomoeda, mas sei que é uma boa. Compra um fundo de criptomoedas e vai montando a sua carteira devagarzinho. E conforme você vai ganhando experiência, você vai entendendo o mercado, você vai aumentando o seu aporte, você vai trabalhando mais, você vai conhecendo mais, você vai diversificando também a sua carteira com o uso desses fundos. Né? Porque às vezes esses fundos conseguem inverter uma situação ou reagir a uma situação muito mais rápido do que você, que ainda não entende direito como as coisas estão acontecendo, irá reagir. Né? Então, um fundo de investimento em ações que tem uma parte em renda fixa, ele pode modular essa exposição de investimento em ações ou em um outro mercado, né, um fundo multimercado, e fazer uma mudança de estratégia muito mais rápida do que você conseguiria vender as suas ações e entrar numa renda fixa, né? E mudar a configuração da sua carteira no meio do jogo. Então, é muito importante no começo você entender isso, né? Eu acho que ninguém entra no avião
e puxa o piloto da cadeira e fala assim, não, peraí que eu vou sentar aqui, que eu quero ir daqui para Fortaleza e eu quero ir voando nesse avião. Deixa o cara voar. Né? Primeiro vai sentar ali do lado como copiloto. Seja copiloto de um gestor de fundo até você entender como a máquina funciona. Depois, a máquina vai funcionar, ela vai andar e você vai entender como aquilo funciona. Então, eu acho que a melhor conselho, né, se eu posso chamar assim, mas seria muito mais, não um conselho, mas uma posição de experiência, é suba no ombro de gigantes para enxergar mais longe. Então, toda vez que você tentar reinventar a roda, você está perdendo tempo. Né? Então, alguém já passou por isso, cola com um cara mais experiente que ele vai te ajudar. Né? Ou pelo menos não vai te prejudicar. Eu acho que essa é a parte mais importante. Porque dentro dos gestores de fundos, né, de investimento, fundos imobiliários, você tem pessoas ali que têm dever fiduciário, né, que ele tem que tratar o seu dinheiro como se o dinheiro fosse dele. Então, quando você começa a olhar isso, você começa a entender os mercados, você começa também a separar boas pessoas ali e ter bons sócios. Eu acho que para quem não sabe nada, ter um bom sócio significa ser copiloto de um comandante, que é um comandante mais experiente. Isso aí dá um conforto que você nem imagina na hora que a aeronave sai do chão. Beleza? Vamos para a próxima.